Programa Minuto Bola. Seja muito bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, hoje sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar sobre o Vasco na Copa Sul-Americana. Exatamente, mais uma vez, voltamos as nossas atenções para a segunda competição mais importante do futebol aqui no continente. É a Copa Sul-Americana, cada vez mais se aproximando dos seus últimos capítulos, e o Brasil segue na disputa, sendo representado pelo Vasco. Antes de mais nada, antes da gente começar, vamos mandar um abraço aqui, que a Monique Cristina, nossa produtora, ela tinha pedido para uma ouvinte que escuta a gente todo dia, é a Silvana Coutinho, que vai aí um abraço para ela, esse programa dedicado para você que nos tanto prestigia com a sua audiência. Mas manda aí, Lorena. Um beijinho para a Silvana, né? Silvânia. Por aí, Silvana Coutinho. Então, nesta quarta-feira se enfrenta em São Januário Vasco e Universitário do Peru. É o segundo jogo e vale vaga nas semifinais. O primeiro aconteceu na semana passada, na quarta passada, em Lima. E os peruanos venceram por 2-0. Exatamente, é uma vantagem muito perigosa construída pela equipe vantagem perigosa pro Vasco, né? Devido à vantagem que construiu o Universitário na sua casa, né? Porque como o Vasco não fez nenhum gol nessa partida de ida, o Universitário colocar uma bola na rede no Caldeirão, o Vasco vai precisar de fazer 4 gols, né? Aí já viu, né? Aí, né? E detalhe, o Vasco vem jogando, que vem jogando ultimamente, meu filho, eu acho que não vai dar Vasco não, hein? Pois é, pelo menos contra o Santos é que foi um jogo mais complicado, né? E em cima disso a gente já vai preparando pra analisar como é que não vai ser a dramaticidade desse jogo, né? Porque a princípio você fazer 2 gols num jogo não é muito complicado. Vai chegar em São Januário, fazer um 2-0 no Universitário. Verdade. O problema é jogar sem você poder tomar um gol, né? Porque não é que o Vasco não tem capacidade pra depois reverter o placar, né? Fazer 4 gols. Mas obviamente que fica muito mais complicado. Mas a gente lembra que no 8-3 lá, aí, ó, exatamente, o Vasco tomou 3 gols, mas fez o gol fora de casa que contou pra levar o time pra esse jogo contra o Universitário. Se o Vasco vence aquela de 2-0, já se classificava. Hoje, vencendo de 2-0 nessa quarta-feira, né? O jogo vai pros pênaltis. E o jogo também vai ter seu lado misterioso, pois como será que vai jogar o Universitário, né? A surpresa mesmo, né? Vamos ver o que eles estão tramando. Com essa vantagem de 2 gols, será que vai ficar na retranca, jogar nos contra-ataques? Você acha, Léo? Olha, eu acredito que é mais provável, viu, quanto ao Universitário, mas isso é apenas uma teoria que a gente só confirma se ela vai realmente acontecer com o jogo, com a bola rolando, viu? Porque a gente leva pela tendência, é um time desconhecido, um time fraco, que ninguém nunca ouviu falar. Exatamente, mas salário atrasado, justamente. tá em crise, e o time fazendo um gol, ele pode se dar muito bem. Aí você não sabe, né, se o time vai jogar pra fazer aquele gol pra poder fazer... No caso o gol pro Universitário seria já pra se garantir, né, porque ele sabe que ele fazendo um gol só vai ser eliminado se levar 4, né? E então ele correndo logo para poder marcar esse tento, já se garantir, seria essencial pro Universitário mesmo. Mas assim, um palpite mesmo, eu acho que vai ser ao contrário. Joga nos contra-ataques para poder tentar garantir garantir a sua vida. Além de não sabermos como o time vai se comportar, o time do Universitário, o Vasco também não pode esperar para jogar em cima daquilo que o adversário fizer. Isso é importantíssimo, né? É um jogo em que ele necessita ditar o ritmo, até porque, independente de como jogar os peruanos, por enquanto estão classificados os peruanos. Né? O 0-0 tá leva. Se acabar o jogo em 0-0, quem tem que correr atrás com o Vasco. Exatamente. E o Vasco, que vai precisar correr atrás, deve já começar fulminante a partir do primeiro tempo. Eu acho, dependendo do que o Cristóvão falou, acho que o time vai entrar focado nesse jogo, até porque o time precisa dar uma erguida, né? Até porque tem campeonato brasileiro esse final de semana. E fora não pode que perder, né? Talvez as pessoas vejam que a Sul-Americana acabando prejudicando, mas na verdade, poxa, é um privilégio você poder jogar
duas competições. Quem que no teoricamente é muito melhor, né, do que uma, né? Só esse ano 3 do Não, Vasco. isso, mas agora nesse momento, né? Juntas. Além do brasileiro, ele tá tendo a Sul-Americana. Às vezes pra um time assim, já assim, que joga o Campeonato Brasileiro em busca pelo título, não seja tão interessante, mas talvez uma equipe de menor expressão se sentiria muito mais honrada, né? E o Vasco, por ter esse status, ele não pode deixar por menos não, tem que aproveitar e querer ser campeão sempre, né? É verdade, porque o Vasco fez uma campanha impecável na Copa do Brasil, tanto que foi campeão, apesar de ter perdido lá dentro do estado de Curitiba, ganhou dentro de casa, né, e foi campeão, mas fez uma excelente campanha naquele campeonato, na Copa do Brasil. Justamente, tanto que saiu com o título, né? E enquanto isso, Lorena, o Universitário, na equipe peruana, os jogadores seguem com os mesmos problemas da semana passada, viu? O clube em gravíssima situação financeira, jogadores sem receber salário, mas que estão confiantes e buscando jogar como se o bolso estivesse cheio, né? E isso é muito importante, né? A gente vê pessoas profissionais como prova de amor que tem, né? Pela profissão que faz. Você não realiza, não entra em campo apenas por ter uma equipe te pagando, né? Mas sim porque você gosta, né? Porque lembrando que o jogo contra o Vasco mesmo, eles ainda estavam sem receber salário. Exato. E jogaram muito bem. Quem sabe agora não repete, né? Tá na mesma situação. Exatamente. Foram pro ataque e não se entregaram. Porque aqui no futebol brasileiro é comum a gente ver jogador que tá com salário atrasado jogar mal, fazer as coisinhas pra não jogar. Cavar alguma contusãozinha pra poder ficar de fora. Lá você pode ver que os caras estão lutando pra poder conseguir pelo menos o título, que é um dinheirinho a mais. Pois é, justamente. E a gente lembra também que o próprio futebol por si só, uma instituição de uma equipe de futebol fazer greve, você já pensou absurdo que não vai ser, né? Ganhar por WO, né? Nossa, o jogo é horrível, né? O time não comparecer tem toda a questão da movimentação que ele tem pras pessoas, né? A maior paixão de quem gosta de futebol é o seu time do coração, né? Pra lembrar de uma coisinha assim, uma coisinha do passado. Sim. Eu lembro que aquele título que o Flamengo disse dele, eu lembro que o Flamengo não jogou. Foi em 87? Contra era Flamengo Internacional. Exatamente, o Sport Guarani fizeram. Esse é outro ponto que até hoje é discutido, né? Que houve também questão de regulamento nesse ano. E você né? acha o que, Léo? Que tá certo o título ser do Flamengo? O Flamengo querer um título que não é dele? Bom, essa você acha que é errado? De 87 é uma outra polêmica, né? Que geralmente é causado pelo futebol por questões políticas, né? E quanto a esse assunto, eu acho que o título é só do esporte. Eu mas, também tenho certeza. Até porque o Internacional nunca falou desse título, né? Só o Flamengo que quer um título que eles não jogaram nada e querem que seja deles. Não, com certeza. É de se discutir, né? Porque tem também o outro lado da versão que até dá razão, né, pros flamenguistas de poderia ser qualquer time, qualquer outra equipe no lugar. Acho que estaria errado se pedir um título que não jogou, né? Somando as duas forças, a gente coloca em xeque o que vem mais em conta pra cada um de nós, né? Mas falando novamente do Vasco, né, equipe vascaína, como é que o Cristóvão Borges vai escalar o Vasco a campo? Cristóvão Borges decidiu ir com um time misto. Vai ser time misto? Pelo menos que a gente sabe até agora é time misto, né? Ele tava ainda em dúvida, né? Se colocariam um time misto, colocariam alguns jogadores, a maioria dos jogadores que estão jogando no Campeonato Brasileiro. O meia lateral esquerdo, Felipe, já está recuperado de contusão, mas não joga porque não está inscrito na Sul-Americana. O restante da equipe ainda não dá para prever nada, apenas que será uma equipe mista. Exatamente, como a gente bem disse, né? E uma pena, né? O Felipe agora que voltou de contusão, mas o Vasco não quis colocar ele. Seria um grande reforço pra jogo, né? Mas acho que ele ficaria cansado, acho que ele cansaria muito. Pela ele idade já não vem jogando há bastante tempo, né? Talvez ele compensaria com uma boa atuação. Mas uma pena ele não tá inscrito, né? Mas em todo caso, você acha melhor que ele não jogasse mesmo? Sim, até porque eu acho que pela idade ele tá um pouco cansado. Se fosse jogar assim na quarta e no domingo, na quarta e no sábado, eu acho que ele não conseguiria, não. Pois é, uma vez ou outra é importante, né? Mas toda vez, realmente, quanto ao Felipe, pela idade que tem, já não tem mais como, né? E é bastante importante ele tá voltando pro jogo, pro clássico, né, de domingo. Até pela própria importância dele pra equipe, né? Mesmo não garantindo 45 minutos,
o que ele consegue produzir pro Vasco é sempre muito importante. E situa pra gente como é que tá a questão dos outros jogos dessas quartas de finais da Sul-Americana. O Vélez recebe nesta quinta-feira o Independientes de Santa Fé na Colômbia. O primeiro jogo ficou no 1-1 e agora o dela será em Buenos Aires. Exatamente, e as outras partidas parece que são só na semana que vem, né? Libertad do Paraguai e LDU. O primeiro jogo foi 1-0 pros equatorianos da LDU e Arsenal da Argentina e Universidade do Chile, que venceu o Flamengo 2-1 para Laú no jogo de ida. Exatamente, e o vencedor desse Vasco Universitário vai pegar Libertad o LDU, né? LDU que já é bem acostumado a enfrentar equipes cariocas, né? No caso, o Fluminense, quem sabe agora não vai o Vasco aí pro caminho dela, né? E tem dado uma sorte, né? Até agora tem dado sorte. E quanto aos palpites, então, pra gente poder fechar o programa, Lorena Garcia, quanto fica Vasco e Universitário? Vou pôr 3-0, mas duvido. 3-0 pra quem? 3-0 pro Vasco, mas assim, talvez um 2-0 pênalti. Fernando Praz vai pegar 2 bolas lá. Ah, perfeito. Vou pôr 3-0, não, aí é confiança demais no time. Você vai deixar só 2-0. Não confiar, não. 2-0 e 2 bolas defendidas por Fernando Praz lá nos pênaltis. Pois é, eu vou acompanhar você no placar, até mesmo antes a gente nem combinou isso, né? Porque eu também acho que o Vasco vai vencer por 2-0. Talvez um gol aí do Éder Luiz se jogar, né? Não for poupado. Mas nos pênaltis eu acho que vai dar Universitário. Se eu fosse apostar um trocadinho assim, iria por essa possibilidade. Mas em todo caso, a gente, como tá apostando nos pênaltis, né? É loteria, né? Pode ser verdade. Vasco, pode dar Universitário. E em todo caso, você, amigo ouvinte, vai ter uma quarta-feira com futebol pra você assistir. E assim nós finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. E no programa de amanhã nós iremos falar do amistoso da Seleção Brasileira e de Copa Espírito Santo. Você conferiu o programa Minuto Bola nas companhias de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Mone e Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessado. Programa Minuto Bola.